Queridos, abra a Bíblia de vocês, lá no livro de Reis, 1 Reis. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse mês praticamente preguei todas as mensagens no livro de Reis. E isso tem tudo a ver com o propósito, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Por quê? Porque o Senhor também quer que a gente conheça mais a sua palavra. E uma das maneiras de nós conhecermos a palavra de Deus é através daquilo que Ele graciosamente vem nos ensinando. Reis, 1 Reis, só um minutinho. Capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 8. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 8. Até vocês abrirem a Bíblia, eu queria que vocês pensassem em algo que eu vou dizer durante a pregação. Eu já vi muitas vezes alguém pronunciar algumas frases que, ao ser pronunciada, elas causam um efeito na gente, né? Alguém chega para você chorando e diz assim: ai, meu coração está partindo. O que aconteceu, né? Destruiu o meu coração. Você imagina, né? Coitada, né? Coração destruído. Uma vez alguém chegou e disse assim: pastor, meu coração está sangrando. Eu consegui sentir a dor daquela pessoa. Eu tinha perdido um irmão, 44 anos, coração sangrando. O que falar para uma pessoa dessa? Como agir para que o nosso coração não sangre, para que o nosso coração não fique destruído, para que a gente não tenha o nosso coração partido? Mas hoje eu queria que você pensasse um pouquinho sobre um coração dividido, que é totalmente diferente do que eu disse. Um coração partido, um coração destruído, um coração sangrando, é diferente de um coração dividido. Um coração dividido, ele está em dois lugares. Ele acaba estando entre tomar a decisão em escolher esse lado ou aquele outro lado. E é interessante porque esse texto que nós vamos ler aqui, pensando em relacionamento, vai mostrar para nós como é possível e como pode ser fácil o nosso coração ficar dividido. Olha o que o texto diz aqui em 1 Reis 11, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverterão o coração para seguir os seus deuses. E estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo,
Edificou Salomão o santuário a Querus, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moabe, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para que todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Amém, irmãos? Queridos, a gente não pode correr o risco de pensar, de imaginar, de por algum motivo acreditar que Deus não conhece o nosso coração. Deus conhece cada um de nós. Ninguém nos conhece mais do que o Senhor. É tão bom saber que nós somos conhecidos por Ele. É tão bom saber que Ele visita o nosso coração. É tão bom saber que o cuidado que Ele tem conosco é um cuidado perene. Todos os dias o Senhor está fazendo alguma coisa para que nós possamos entender o quanto Ele nos ama e como Ele quer se relacionar conosco. Meus irmãos, Deus, Ele, na sua infinita bondade, olhando para nós, sabendo que nós temos essa capacidade de dividir o nosso coração, Ele criou maneiras para que nós pudéssemos voltar os nossos olhos para Ele, reconhecer o amor dEle, arrepender dos nossos pecados e novamente firmar um pacto de amor. Todo dia, não importa o que a gente tenha feito, Ele está ali, na expectativa de ouvir nas nossas bocas ou nos nossos lábios aquela frase: Senhor, perdoa, Senhor, eu pequei, Senhor, eu quero novamente reatar a minha relação com o Senhor, porque o Senhor é importante demais para mim. Mas quando a gente olha para este texto, meus irmãos, a gente começa a compreender que nós não podemos, meus irmãos, dar brechas. Nós não podemos brincar. Eu sei que não é fácil, principalmente quando a gente está ocupado com tantas coisas, tantas informações chegando, a gente muitas vezes não dá o valor correto a um texto como esse. Vocês prestaram atenção como começa o texto? Ora, além da filha de Faraó. Ora, além, quer dizer, Salomão, ele comete um erro. O primeiro erro. Vocês se lembram quando eu preguei aqui que nada começa grande? Ninguém começa a fazer coisas grandiosas do dia para a noite. Seja as coisas boas, ou seja as coisas ruins, a gente começa de pequenininho. É aquele cara que se torna assaltante de banco, mas a primeira coisa que ele fez foi roubar um chiclete no supermercado. Começou lá. E Deus nos conhece, e eu tenho certeza absoluta que, como eu, vocês já ouviram Deus chamando vocês a um conselho, a deixar de fazer aquela coisa que deixa o seu coração suscetível a mercê de um inimigo que não perdoa, que entra destruindo, que entra corrompendo, que entra de uma forma tal que, se Deus não intervir, se Deus não trazer a nós a palavra dele, a gente se perde. É interessante porque Salomão, ele já havia recebido da parte de Deus informações suficientes para não fazer aquilo que ele estava fazendo. Aquilo que ele começou com uma só mulher, a filha de Faraó. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio 20, 16, 18, diz assim: porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida todo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruirá
os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram, e a seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Olha o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Deus olha para o futuro e aconselha aquele povo: olha, este povo é um povo corrupto, este povo é um povo que se distanciou de tal maneira que não há para eles mais salvação. Este povo, eles estão onde estão, e se vocês se misturarem com este povo, vocês vão se corromper como eles estão corrompidos. Meus irmãos, é fácil você ver isso na nossa sociedade. Aquele menino bom, aquele menino que é trabalhador, aquele menino que faz tudo certinho, com o filho, que levanta cedo, que trabalha. Eu conheci um rapaz muito jóia. Um belo dia, o pai dele falou: meu filho, eu quero te ajudar. Eu vou abrir um comércio para você na cidade. Ele morava numa fazenda por cá. Aí o pai foi lá com ele, arrumou um lugar, colocou o comércio, e apareceu alguns rapazes lá, que não tinha a mesma índole que ele, que não pensava como ele, que não sonhava como ele sonhava, e esses meninos começaram a colocar alguma coisa na bebida dele. Hoje, amanhã, passou-se um tempo, aquele menino estava totalmente dependente daquilo que eles colocavam na bebida. Este menino deu tanto trabalho para o pai. Este menino ia e vinha. Este menino foi para casa de recuperação. Um belo dia ele sumiu. 6 meses desaparecido. Chegou a notícia para o pai: seu filho morreu. Mas como aconteceu? Ele estava em determinado lugar. As pessoas achavam que ele tinha dinheiro, que ele estava com drogas. Ele disse que não tinha, que não estava, mas eles não acreditaram, mataram ele, esquartejaram ele e queimaram ele. A gente fica assustado em ver. A gente pensa que isso é uma coisa que acontece lá longe, mas pode acontecer pertinho de nós. E Deus, Ele está dizendo: olha, não ande com esses povos, não se misture, não porque você é melhor do que ele, é porque eles já estão corrompidos de tal maneira que não tem um caminho de volta, e vocês ainda não se prepararam suficientemente para lidar com isso. Meus irmãos, nós temos que nos lembrar que esses homens ainda não tinham Jesus na vida deles, eles tinham a perspectiva de Jesus. Eles ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles, como nós temos. Nós somos privilegiados, porque nós temos o Espírito Santo de Deus nos dando todas as condições de vencer todas as batalhas, mas esse povo não. Por isso Deus é tão duro, tão rígido. Não brinque com o perigo, porque esse perigo vocês não têm condições de vencer. Quando a gente olha lá para... Tem um texto bonitinho que fala assim, naquela época, isso está escrito lá em Juízes, tá, meus irmãos? Não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Tem uma tradução que diz assim: cada um fazia aquilo que achava certo em seu coração. Meus irmãos, nós não podemos achar que nós somos em nós mesmos suficientes para escolher o caminho certo. No meu coração diz, o coração do homem enganoso: mas eu acho que não vai te levar para o lugar certo. Se você tem a palavra de Deus, você tem a verdade revelada, você tem o Espírito Santo de Deus, para que você vai dar margem para que algo ruim aconteça na sua vida, na vida daqueles que você ama? Então esse texto vai nos mostrando que Salomão, mesmo tendo a orientação, mesmo sabendo que não podia fazer, ele dá
vazão à sua vontade. Ele começa a andar com as próprias pernas. Ele já não olha para a palavra de Deus com a seriedade que deveria olhar. Aí tem um textinho antigo, vocês vão lembrar desse texto. Se o pecado derrubou Sansão, o mais forte, Salomão, o mais sábio, a Davi, o rei segundo o coração de Deus, quem somos nós para brincarmos com o pecado? Meus irmãos, se nós levarmos isso a sério, a gente vai ver que não dá para brincar. Quem aqui é mais forte do que Salomão? Ou melhor, do que Sansão? Mais sábio do que Salomão? Ou mais próximo de Deus do que Davi? Nós precisamos entender que nós não podemos quebrar a aliança que Deus nos convida. Deus não quebra a aliança dos outros. Hoje nós estamos aqui porque Ele está desejoso de manter a aliança ou de restaurá-la. Se você, por algum motivo, em algum momento, quebrou a aliança, hoje é dia de você restaurar essa aliança com o Senhor. Deus está falando conosco como estava falando com Salomão. Deus está nos chamando com o mesmo amor com que Ele chamou Salomão para perto. Ele quer que a gente entenda que não dá para nós caminharmos sem Ele. Amém, queridos? Nós precisamos estar em sintonia com o Senhor. Olha o que está escrito lá em Amós 3,3, diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Olha que texto mais lindo, meus irmãos. Andarão juntos se não estão em acordo, se não há harmonia, se os dois não estão olhando para o mesmo lugar. Meus irmãos, eu falo isso, quando eu não falo porque eu quero por acaso apontar o dedo para um ou para outro, mas, meus irmãos, Deus não está em algumas coisas. Não adianta você pedir para Deus abençoar aquilo que Ele não abençoa. Tem que estar em harmonia os seus pensamentos, os seus desejos, a sua vontade, o seu estilo de vida tem que estar dentro do propósito de Deus. Quando você deixa o propósito de Deus, você se coloca na brecha, você se torna algo fácil para o inimigo. Você me compreende, meus irmãos? E isso é para todos nós, do menor ao maior. Aqui o texto começa lá atrás, mas o texto vai dizer, olha, depois de velho, quer dizer, Salomão ele foi distanciando, ao ponto de ficar velho. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu não consigo entender como ele conseguiu amar mulheres. Porque o texto diz, ele foi seduzido porque amou essas mulheres. Eram 700 princesas e 300 concubinas. Parece uma coisa de louco, né? Como que alguém, eu amo tanto você, mas eu também te amo. Ah, mas você, gude, né? Ele amou 1000. E ele tentou de alguma forma fazer a vontade dessas mulheres, porque, segundo a palavra de Deus, ele as amava. Mas esse desejo de agradar aqueles que nós não temos que agradar, distanciou ele de Deus e trouxe peso para a vida do destino. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos carregando pesos que nós não deveríamos carregar. Foi nós que colocamos nas nossas costas. Nós fomos lá e procuramos o que nós não deveríamos procurar. Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Essas palavras foram faladas a Davi e repetidas em Salomão. O que isso quer dizer? Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel.
dizendo de forma muito clara para este homem: eu vou abençoar você e a sua descendência até eu cumprir toda a minha vontade sobre esta humanidade que está à sua volta. Nunca faltará. Eu serei a sua força. Eu vencerei os seus desafios. Qualquer coisa que se levantar contra vocês, eu estarei lá para livrá-los. Meus irmãos, eu acredito que essa promessa é para a minha vida e para a vida de vocês. Não há de faltar aquilo que nós precisamos se nós nos mantermos fiéis ao Senhor, se o nosso coração não ficar dividido. Eu creio, meus irmãos, e eu vou dizer para vocês, eu já experimento isso na minha vida. Por quê? Porque, de verdade, meus irmãos, tem dias que eu não consigo chegar diante do Senhor e falar nada a não ser muito obrigado. Muito obrigado. Eu não estou perdido, eu não estou sofrendo, eu não estou jogado em um canto sem saber o que sou, o que faço. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência, porque eu já tive tantas experiências estranhas com pessoas. Uma vez eu estava lá em Mossoró e fomos fazer evangelismo na rua. Nós tínhamos um trabalho evangelístico que chamava-se Soldado Varão. A gente levava a palavra, levava alimento e conforto para aquelas pessoas. Um belo dia encontrei um homem, meus irmãos, eu estava mais ou menos a uns 3 metros dele, eu dava ânsia de vômito, porque ele fedia tanto que não tinha como você se aproximar dele. Aquele homem chorava, aquele homem, ele estava tão distante da realidade nossa, que ele parecia um animal. Eu não sei o que ele fez, eu não sei quais os caminhos ele andou, mas eu tenho certeza absoluta que ele não estava no sangue do Senhor. Quando a gente vê isso, meus irmãos, a gente começa a entender algumas coisas, e isso precisa estar claro para mim e para vocês. Nós precisamos ter consciência que os erros que foram cometidos por outras pessoas, nós não podemos cometer isso. Aqui todo mundo sabe que algumas coisas vai dar errado. A gente viu muitos familiares que caíram naquela área. A gente teve um amigo que sofreu dano por causa de uma decisão mal tomada. A gente sabe que tem coisas que não funcionam. E parece que Salomão não levou a sério isso. Lembra daquele texto que eu li para vocês aqui, lá no Salmo 42, a parte 7a, que diz: um abismo chama outro. Começa pequenininho, vai ficando grande, chega um momento que você perde o controle total daquelas coisas. Quando você vai lá em Reis, olha o que diz assim: levantou o Senhor adversários contra Salomão. Estava tudo indo muito bem, mas o pecado daquele homem fez com que suscitasse inimigos contra ele. Meus irmãos, preste atenção, olhe a sua volta. Talvez uma correção agora, no início, vai ser para você o alívio de uma grande dor, de um grande sofrimento. Então não faça como Salomão. Entenda que nós não podemos deixar que as coisas que estão à nossa volta, que não estão alinhadas com o Senhor, tire-nos o privilégio de construir uma história na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Para nós fecharmos, eu vou dar 3 aplicações para que nós possamos compreender o quão sério é desviar os nossos caminhos do Senhor. A primeira dela é que Salomão, pelas escolhas erradas que ele fez, ele sabotou o futuro dele.
ele sabotou a própria história. Vocês conseguem ver alguém se destruindo? Alguém que, por escolha, se deixa destruir. Meus irmãos, tenta imaginar uma vida que ele poderia ter vivido de uma determinada forma, não viveu porque escolheu um caminho aonde o coração dele não era completamente do Senhor. Um coração que permitiu, de alguma forma, ele curvar-se diante de outros deuses. Meus irmãos, nós temos que entender, Satanás, ele está se tornando dia após dia mais eficiente nas suas mentiras, nos seus enganos. Quando a gente olha hoje, eu pergunto, quais são os deuses que muitas vezes alguém está se curvando diante dele? Alguém aquele, esses dias falou, o dinheiro é um Deus, o sexo é um Deus, as drogas é um Deus, o próprio eu se torna um Deus quando a gente, sabe, se enche de nós mesmos. Salomão, ele se dobrou a outros deuses que eram abominação aos olhos do Senhor. Ele sabotou a própria vida, ele sabotou o relacionamento dele com o Senhor. Eu olho para esse texto e eu me perguntei, eu em casa, como eu saboto o meu relacionamento com o Senhor? Como eu coloco areia nessa relação que deveria ser de intimidade, de profundidade, que deveria ser uma relação de transformação? Quando eu trago outros ensinos para a minha vida, quando eu faço escolhas que não me permitem mais ler a palavra, que não me permitem mais orar, quando eu faço escolhas que não me deixam mais vir à casa do Senhor, talvez eu vou estar em outro lugar, fazendo uma outra coisa, que talvez seja abominação ao nosso Deus. Salomão sabotou o relacionamento dele com Deus. Salomão também, ele sabotou o relacionamento dele com a mulher amada. Nós lemos, né, as cartas, os livros que ele escreveu, mas tem um em especial, Cantares. Todos nós aqui já lemos Cantares. Sulamita foi a mulher que teve, vamos dizer, o lugar mais honroso no coração de Salomão. Ele escreve Cantares, uma expressão do amor perfeito para ela. E alguns historiadores dizem que ao escrever isso, ao ter esse relacionamento, ele era um homem jovem, talvez aí, né, seus 25, 30 anos. Mas ele sabota este relacionamento, ele traz outras mulheres para a vida dele, e ele já não era mais exclusivo dela, ele não bebia água numa cisterna só. Meus irmãos, quando a gente vai ler o livro de Eclesiastes, é muito claro quando ele diz, olha, há só duas coisas que realmente vale a pena ao homem enquanto ele está neste mundo. Uma é temer a Deus, a outra é viver os seus dias ao lado da mulher da sua mocidade, em algumas traduções, o amor da sua vida. Sulamita era o amor da vida de Jó, mas ele não conseguiu viver toda a extensão deste amor com ela. Ele sabotou o relacionamento que ele tinha com a mulher amada. Eu não sei vocês, mas eu já vi casais, e quando você vai ouvir uma parte, né, aí ele fala assim, mas eu amava tanto, ela era tão especial, ele vai contando, aí, mas por que acabou? É porque um dia eu estava num lugar e eu fiz uma coisa e ela me abandonou.
Ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, com a pessoa errada. Perdeu. Aí falava com o ministro da STR, perdeu, mano. Perdeu. Então nós temos que estar atentos, irmãos, porque o Senhor está nos chamando todos os dias para que nós não venhamos a distanciar, a não ter o nosso coração dividido. Nós precisamos estar com o coração inteiro na presença do Senhor. Mas aí talvez você fale assim, então tudo bem, acabou aqui. Não. Salomão, ele também sabotou o futuro dos filhos. Meus irmãos, olha o quanto é perigoso sair da presença de Deus, o quanto é perigoso dividir o nosso coração. Havia uma promessa para Salomão: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel, vocês governarão, você e sua descendência. O que aconteceu depois que Salomão morreu? Israel foi dividido. Deus tirou 10 tribos, permitiu que um dos filhos de Salomão reinasse sobre uma tribo, por amor a Davi, não por causa de Salomão. Por amor a Davi, eu não vou tirar todas as tribos, vou deixar uma. Mas o pecado de Salomão fez com que Deus dividisse o povo de Israel. E se você olhar para a história do povo de Israel, Israel nunca mais foi a mesma. Israel nunca mais foi um povo como era antes. Nunca mais teve a unidade que tinha antes. Tudo isso, meus irmãos, nos serve como sinais. São conselhos que o Senhor está dando para nós nesta noite, para que nós venhamos a entender que Ele quer que nós tenhamos o nosso coração todo nele, entregue a Ele, para que Ele possa dominar, para que Ele possa cuidar, para que Ele possa de alguma forma blindar cada um de nós, de maneira que a nossa caminhada seja na direção que Ele tem nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Não deixe o mundo dividir o teu coração. Amém? Deixa eu orar com vocês mais uma vez. Baixe sua cabeça. Eu sempre digo, meus irmãos, a palavra de Deus fala, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor falou com alguém nesta noite, neste dia. Porque Ele não perde tempo, Ele não erra, tudo que Ele faz é perfeito, e você está neste lugar hoje é um sinal de que Ele fez a coisa certa. Você não está aqui porque você quis estar aqui, você está aqui porque Ele te trouxe aqui, para que você pudesse fazer um conserto, para que você pudesse refazer a sua aliança com Ele, para que você pudesse construir algo novo com Ele, porque Ele quer caminhar com você, Ele quer que você experimente o amor dEle, Ele quer que você seja saciado nele, somente nele. Fala com Ele, Ele está ouvindo a tua voz. Abre o teu coração para Ele. Ele quer sim restaurar qualquer área da tua vida. Não há nada impossível para o Senhor. Ele é Deus conosco. Ele é o Emanuel. Ele é aquele que nos amou primeiro. A palavra de Deus diz que foi o amor dele que nos salvou dos nossos pecados, porque por nos amar Ele entregou Jesus por nós e nos deu o seu Espírito. Pai querido, mais uma vez eu me coloco na tua presença, e eu sou grato ao Senhor, Pai, porque o Senhor chamou a mim, chamou aos meus irmãos a levar e colocar diante do Senhor os nossos corações que o Senhor quer restaurar, corações que o Senhor quer juntar ao coração do Senhor, de maneira que nós
precisamos entender, Pai, que nos braços do Senhor nós estamos guardados, protegidos e seguros. Abençoa, Pai, os teus filhos, abençoa cada um dos meus irmãos, guarda-nos, Pai, para que nós possamos ter sabedoria da parte do Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, nos guarde de todo mal. Eu oro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.